Posso ou não colocar um contator ligado direto na saída do meu CLP? Nós iremos falar sobre esse assunto hoje, principalmente porque nos nossos últimos vídeos nós publicamos um falando sobre como fazer a partida direta de um motor elétrico utilizando um CLP através da linguagem ladder. Nós fizemos isso na prática. Bom, eu vou aproveitar também e vou te mostrar uma novidade que nós temos aqui que é bem interessante no que se diz respeito a essa conectividade, o CLP, o contator e assim por diante. Mas antes de iniciarmos, eu quero te lembrar de curtir aqui o nosso canal do YouTube e não se esqueça de clicar ali no sininho de notificações. Deixe também o seu like aqui, o joinha aqui do YouTube, para que você consiga, na verdade, receber ali do YouTube todos os nossos vídeos que nós publicamos semanalmente. Bacana? Vamos lá então. Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e hoje eu vou falar para você da importância sobre o uso de relés de interface para a alimentação das cargas conectadas diretamente ao cartão de saída do CLP. Quando você se deparar ali com uma necessidade de realizar uma montagem de um CLP na prática, vai perceber, por exemplo, que uma das principais características do cartão de saídas do CLP é a sua capacidade de condução de corrente elétrica. Ou seja, existe uma corrente máxima que ele vai permitir circular ali na saída, que pode ser, na verdade, na maioria das vezes, de dois tipos, né? Saídas a transistores ou saídas a relé. Quando a saída é via transistor, ali, né, a transistores, né? Normalmente você poderá colocar uma carga de meio ampere ou até 1 ampere. Já saídas a relé vão permitir que a corrente seja superior. Logo, a corrente pode ser na ordem de 5 amperes, 8 amperes, 10 amperes, mas claro, né, você vai sempre encontrar estas especificações no catálogo do fabricante do seu CLP, que você vai estar utilizando ali. Bacana? Por exemplo, este meu CLP aqui, ele possui uma capacidade de meio ampere na saída digital dele, que neste caso, né, é a transistor. Agora, imagine quando você coloca um contator na saída do CLP. E considerando, por exemplo, que este contator é um contator de potência, normalmente a sua bobina ali, né, terá uma capacidade maior, ou seja, consequentemente, uma dissipação maior de potência. Se nós colocarmos, por exemplo, um contator que possui uma bobina e este, né, tem como dissipação 15 watts na sua bobina, que não é algo incomum, tá? Então, poderíamos considerar que, no mínimo, a corrente exigida na saída seria aproximadamente 625 mA, se a tensão de alimentação for 24 volts, que também é comum. Eu disse no mínimo porque, na verdade, ainda existem outras variáveis ali. Por exemplo, a bobina é um indutor, correto? Então, nós temos aí, por exemplo, a elevação da corrente elétrica em função da potência reativa. Mas, bom, o que eu quero que você entenda é que, dependendo da carga que você for adicionar no cartão de saída do CLP, será inevitável fazer uso de relés de interface, tudo bem? Principalmente se as saídas forem a transistor. Daí a pergunta que você deve estar se fazendo agora é assim: mas Everton, se o melhor é a saída a relé, que tem uma corrente maior, por que ao invés de adquirir um CLP com saídas a transistor, não é adquirido, por exemplo, um CLP com saídas a relé? Adivinha por quê? Isso mesmo que você está pensando, né? Porque o preço vai aumentar significativamente. É mais barato um cartão a saídas a transistor do que um cartão a saídas a relé, e ponto. E como funciona esse negócio de relés de interface? O que acontece é que você coloca, na verdade, um relé entre a saída do seu CLP e o acionamento da bobina do seu contator. Isso vai permitir que você tenha uma segurança maior, evitando, por exemplo, queimar a saída do seu CLP, que não é tão barato assim, né? Permite também que você trabalhe com tensões diferentes. Por exemplo, eu tenho 24 volts no cartão de memória, cartão de saída do meu CLP e 220 volts na bobina do meu contator. Mas eu disse lá no início do vídeo que eu iria falar sobre uma novidade, correto? Olha só, existem alguns novos contatores, aliás, são esses aqui, né? Que eles possuem uma bobina que estão preparadas para serem conectadas diretamente na saída do CLP. Ou seja, não vai causar nenhum problema de afetar ali o cartão de saídas, como nós falamos anteriormente. Por exemplo, esses 3 contatores aqui que eu trouxe para a aula de hoje, eles permitem serem conectados diretamente na saída do CLP. E se você comparar a estrutura da bobina dele, vai ter uma diferença muito grande se eu comparar efetivamente com uma bobina de um contator tradicional. Ou seja, esse formato novo, esse circuito que ele possui na sua bobina, permite com que eu consiga colocar esse mesmo contator na saída do meu CLP e não vai causar nenhum problema no meu CLP, evitando, não vou falar evitando, mas você não vai precisar então utilizar os relés de interface.
Mas claro, isso aqui é uma novidade, mas a maioria das vezes que você se deparar com um CLP no seu dia a dia na indústria e assim por diante, você vai precisar ou você vai interagir com esse circuito e vai existir ali um relé de interface. Que vai fazer, resumindo aqui, que vai fazer na verdade o quê? A conexão entre a saída do CLP, a bobina do contator ou a bobina de uma solenoide ou algo do gênero, fazendo com que você reduza a corrente elétrica que você tem na saída do seu CLP, fazendo esse interfaceamento, ok? Bacana. Mas deixa eu te fazer uma pergunta então, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Já curtiu a nossa página do Facebook? Então bora lá, pô. Não pode perder tempo para você receber todos os nossos conteúdos e tudo mais, tudo bem? Semana que vem nós temos mais novidades sobre CLP e você não vai querer perder esse nosso próximo vídeo, eu te garanto que não. Tudo bem? Aproveita e baixa nosso mais novo e-book ali, os 3 primeiros passos para você dominar o CLP. Vai lá, ele ainda é gratuito. Bacana? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu trouxe para nossa aula aqui hoje um assunto bem interessante que vai proteger ali o seu CLP, correto? Você vai encontrar aí, ó, por exemplo, diversos modelos de relés de interface. E o que são, na verdade, os relés de interface, para você que, de repente, tem alguma dúvida em relação a eles? Eles são mini contadores, vamos dizer assim. São parecidos demais com o funcionamento do contator. A diferença é que a potência dele é muito menor do que a do contator e ele vai ter um contato que normalmente vai ser ali de 10 amperes, né, o contato de potência dele, né, o contato aberto ou o contato fechado. Então sempre você vai acabar utilizando e interagindo com esses relés de interface nessa situação de uso junto com o CLP. Bacana? Bom, vamos fazer o seguinte, né, vai lá, se inscreve aqui no nosso canal e baixa aquele material exclusivo que nós preparamos para você. Eu estou te esperando lá na página lá do nosso novo e-book, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.